com você, não vou. Mas eu vou te dizer, basicamente, aquilo que é mais importante. Aquilo que salta os olhos, a gente fala assim, pô, velho, o que é que, a primeiro ponto, eu pego no IBS e falo, bom, isso aqui é uma grande característica, isso aqui é uma coisa que muda completamente. Primeiro a ideia, a concepção. Quando a gente olha para a IBS, a gente pensa num imposto de competência compartilhada. A gente fala, rapaz, peraí, o que danado é competência compartilhada? Então, o primeiro ponto, quando eu olho para você e a gente começa a tratar sobre IBS, é a gente destacar isso aqui, ó. O que danado é competência compartilhada? Então, a competência compartilhada, ela já é a primeira característica do IBS. Você cria algo que, de certo modo, é compartilhado entre estados, DF e município. É assim que diz a literalidade. Tem muita gente também dizendo, eu acho que isso aqui tem a competência da União. Veja, é uma grande dúvida. O que vai cair na sua prova, de maneira geral, é que o imposto de competência compartilhada, ele vai ser para competência dos estados, DF e município. Por quê? Porque você vai extinguir o ICMS e ISS, está juntando um imposto estadual e um municipal no que a gente chama de IBS. Só que para que a gente tenha uma grande uniformidade, para que a gente tenha, portanto, uma percepção de, olha, não vamos criar materialidades distintas, não vamos criar regimes distintos, nós precisamos uniformizar algo na Constituição Federal sobre isso. Se eu deixar de maneira muito solta, como existe a Lei Complementar 116 do ISS, que ela vai lá e colocar, vamos lá, taxatividade, tudo que tiver aqui é serviço, né? E se não tiver, aí vai ficar aquela zona cinzenta, que a gente sabe, né, mercadoria de serviço. Então, a ideia, e eu quero só destacar alguns dispositivos para que você tenha uma compreensão, é que essa competência compartilhada, ela é dita que ela vai ser pelos estados, DF e município. Por quê? Porque os estados, DF e município, eles vão poder criar, de certo modo, eles vão poder criar em sua completude, vamos dizer assim, né, a possibilidade de fomentar as alíquotas. Você vai perceber justamente sobre isso aqui. Ó. Vem aqui. Ele diz que cada estado ele pode criar a alíquota sobre o IBS. Então, a ideia é que você tenha, e aí eu vou selecionar os principais dispositivos, porque essa é a dica 00, posso dizer assim, ou seja, a dica que eu vou te dar, um pressuposto de, se for cair IBS, o que é que vai cair? As principais mudanças. Se for trazer as principais mudanças que o IBS nos traz de choque, consequentemente a gente vai ter a concepção de competência compartilhada, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, você vai perceber uma ampla base material. Perceba que ele incide sobre bens materiais ou imateriais. Não existe mais essa discussão de falar, meu irmão, isso aqui é serviço, isso aqui é mercadoria. Não, o IBS incide sobre tudo. Quem vai receber, a gente decide isso depois, velho. A gente decide isso depois. Então, a ideia, portanto, é que a gente tenha uma ampla base material. Isso é sensacional, né? Isso assim, a título de reforma tributária, isso é o ouro, né? Por que o ouro? Porque a gente não vai ficar mais estado e município brigando se software é serviço ou é mercadoria. A gente não vai ficar mais brigando de quem é a competência. Então, isso é incrível, assim, incrível. Então, essa é talvez a segunda característica. Claro, professor, acho que o princípio da neutralidade ele traz aqui, mas é um princípio, mas é bom você saber que existe, mas como as principais características mesmo, né? Veja, a terceira característica, no fundo, essas duas são quase similares ao ICMS e ISS, mas não quero destacar de maneira tão evidente. Outra característica, com certeza, é isso aqui, que você vai ter uma alíquota única e uniforme, ressalvado o exposto no inciso 5º, ou seja, você vai ter uma legislação somente para o IBS e CBS única. Não tem mais Estado criando o que ele quer criar, município criando o que ele quer criar. Não tem mais essa concepção. E isso é retado, né? Então, essa é a terceira característica que mais chama a atenção. É claro, ele vai ressalvar o inciso 5º. Por quê? Porque você vai criar através de uma lei complementar, ele vai dizer a lei complementar criará o IBS, mas, e isso aqui também é mais uma distinção, sabe que cai muito em prova o que é que pode ser feito por lei complementar, né? Então, associado a empréstimo compulsório, associado a contribuição residual de seguridade social, associado, portanto, ao que são 4, né? Que você vai saber isso muito bem. Quais são as 4 coisas que são criadas por lei complementar? Nós temos uma quinta, aqui, o IBS. E eu posso até somar a CBS também, a contribuição de bens e serviços, né? Então, somente para que você tenha, de certo modo, essa concepção. Bom, então vamos lá. Terceira característica, a legislação é igual para todos, única e uniforme. Nós temos uma ressalva, porque ele vai dizer ressalvado do inciso 5º, e essa é a quarta característica, é dizer o que é que os estados e municípios podem fazer? Eles podem fixar sua alíquota própria por lei específica. Então, esse é o ponto. Você pode fazer com que um município de São Paulo, por exemplo, ele diga, a minha alíquota única é 6%.
Você pode dizer que um município, sei lá, de Recife, né, ele fala minha alíquota é 7%. Você pode pegar que o município de Natal, ele diga, olha, minha alíquota é 8%. E você pode pegar que o estado do Rio Grande do Norte, ele crie, por exemplo, dizendo que sua alíquota será 20%. E aí a ideia basicamente você pediu, e aí vamos lá, o estado, o município de Natal é 8%, o estado do Rio Grande do Norte é 20%. Então, se tem uma pessoa que ela está domiciliada, por exemplo, em Natal, e essa pessoa domiciliada em Natal, ela compra, sei lá, uma televisão que vem de São Paulo, vamos dizer assim, a ideia é que você pegue os 8% de Natal, que é isso aqui, e some mais os 20% do estado do Rio Grande do Norte. Então, você vai ter uma alíquota do IBS de 28%. Essa é a lógica, tá? Então, veja, ao mesmo tempo que você tem uma legislação única e uniforme, você permite que os estados e municípios criem suas alíquotas. Então, essa é uma grande característica do IBS. Claro que você já percebeu essa lógica, que essa alíquota ela vai ser a mesma para todas as operações, por isso que ele fala legislação única e uniforme. As únicas exceções são os regimes da Constituição, então você percebe a quinta característica. No fundo, você tem a sexta característica, que você vai ter agora o somatório das alíquotas no município de destino, por isso que eu peguei esse exemplo já da pessoa domiciliada em Natal. Então você tem a soma de 8% de Natal com 20% dos estados, a cobrança agora se dá mais do destino, e não primordialmente como era na origem, tá? Então essa, portanto, já é aí a nossa sexta característica relacionada ao IBS. E aí, veja, para que a gente não demore tanto, eu vou deixar para você a sétima característica, eu prometi fazer apenas 8, que era a questão da não cumulatividade. Você tem uma não cumulatividade aqui, de certo modo, como ele diz, ampla, né? E essa não cumulatividade ampla, ela vai ser destrinchada em lei, mas eu quero que você pegue justamente a exceção. Quando é que não gerará essa possibilidade de crédito, né? Quando não terá crédito? E ele diz assim, não vai ter crédito se for para uso ou consumo pessoal. Claro, a lei complementar vai dizer o que é uso ou consumo pessoal, mas acho que isso aqui é uma importante novidade para que você atenue essa ideia de lei complementar, atenue essa ideia de não cumulatividade ampla, tá? E aí, para a gente só finalizar, saber basicamente aqui, para não ser piegas, a própria base de cálculo, ela não vai, a oitava característica, melhor dizendo, que você não tem o IBS sobre a sua própria base de cálculo. Então, ele não integra a sua própria base de cálculo nos tributos, imposto seletivo, PIS, COFINS e CBS. Essa, em síntese, seriam as características, 8 características do IBS da reforma tributária. Eu sei que eu falei de maneira muito simples, mas eu falei, de certo modo, aqui em 8 minutos, 8 características. 8 características primordiais sobre o IBS. Tem mais características? Tem, professor. A resolução do Senado Federal, que vai fixar, de certo modo, a alíquota de referência. Tem mais. Mas acho que essas são as 8 principais que eu posso dizer para vocês. Isso aqui muda completamente a regra do jogo do IBS, de certo modo, e a gente vai perceber depois que há de certo modo, um imposto gêmeo, né, um tributo gêmeo com a CBS, que eles são parecidos. Eles têm muitas regras parecidas, vai lá, tá lá no 149, na criação, né, no 149A. Então, a ideia, portanto, é que você tenha essa concepção do IBS da CBS, as principais novidades, para que, se algo cair sobre isso, você já sabe, bom, eu já sei o que é que mudou, eu já sei, portanto, que eu não sou novato, né? Já sei caminhar. A ideia, portanto, do imposto de bens e serviços é trazer uma maior uniformidade na tributação sobre o consumo. Para tanto, você uniformiza, de certo modo, todos os estados e municípios. Por isso que você cria, inclusive, um comitê gestor para gerenciar esse conflito, não é verdade? Então, essa ideia pega, portanto, fica aqui comigo e percebe, né? Se você sabe a ideia do IBS, você não erra mais nada, velho. Por quê? Porque você pegou a lógica, você pegou a linha mestra e, consequentemente, agora você sabe caminhar. Beleza? Vamos lá.